A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Como o pastor Paulinho falou, que você seja encontrado nesta noite pelo Senhor Jesus. Um feliz ano novo para todos vocês, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los. Que este ano seja um ano desafiador para nós. Que este ano seja um ano de nós, de fato, nos aproximarmos da presença do Senhor. Que este ano seja, de fato, o ano de nós clamarmos a Ele, de nós debulharmos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, até que Ele venha buscar a sua noiva, até que Ele venha buscar a sua igreja. Então, este é o desafio que nós temos para este ano de 2022. E como início de ano, não posso deixar de ministrar sobre o tema desta noite, recomeços. De Gênesis a Apocalipse nós vamos entender e compreender, e nós vamos perceber algumas palavras que nos dá a oportunidade de recomeçar na nossa vida espiritual, recomeçar na leitura da palavra do Senhor, recomeçar a orar, a interceder e a buscar a face do Senhor. E a gente vai ver alguns personagens da Bíblia falar sobre recomeços. E o tema é pertinente ao início do ano, recomeçar. O que você tem planejado, o que você tem feito, o que você tem colocado no altar do Senhor para recomeçar na área espiritual neste ano de 2022. Eu quero dizer a vocês que deixe ser desafiado pelo Senhor, deixe o Senhor descortinar os teus olhos para que você veja, para que você contemple a glória do Senhor, para que você contemple aquilo que Ele tem preparado para você neste ano. Eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. Ele já tem nos surpreendido, Ele já tem me surpreendido no começo deste ano. Então, quero começar lendo para você, dizendo para você, uma frase que eu li quando eu estava preparando essa ministração, do Alexander White, que diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. E notem que todas as vezes que nós estamos no fronte de batalha, todas as vezes que nós estamos orando, buscando o Senhor, para que o Senhor nos conceda a vitória a alguma coisa, quando recebemos aquilo que o Senhor tem preparado para mim, em seguida vem outros desafios para mim e para você. Então a nossa vida cristã vitoriosa, ela é uma série de recomeços. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. A semana passada eu ministrei sobre a vida de Salomão, e hoje eu quero falar sobre a vida de Josué. Abram a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1, a partir do verso 1. Abriu aí? Logo depois do Pentateuco, Deuteronômio, aí você vai encontrar Josué. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão. Olha aí uma palavra aí, recomeço. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Notem o que eu vou ler agora para vocês. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Sê forte e corajoso.
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E mais uma vez ele vai repetir: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Avance um pouquinho aí, em Josué 3, capítulo 5. Depois vocês lêem lá a partir do verso 1 esse capítulo todo, que é muito interessante. No verso 5 diz assim: disse Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Este amanhã é um tempo futuro. Então ele pode ser que ele faça amanhã, pode ser que ele faça depois de amanhã, pode ser que ele faça o mês que vem. Mas a nossa parte é nos santificar, é nos separar, é buscar a face do Senhor, porque amanhã ou depois ele fará maravilhas no meio de vós. Gravem isso. O contexto bem breve deste livro de Moisés trata de um recomeço para o povo de Deus. E muitos de nós precisamos de um recomeço em nossas vidas. Recomeço aonde? Na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida material, na nossa vida profissional, ou seja, em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que recalcular a nossa rota. Nós temos que olhar de fato para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que vai desvendar os nossos olhos, Ele que vai encher o nosso coração, é Ele que vai queimar o meu e o seu coração de amor por Ele. Então, nesse início de ano, clame pelo recomeço, seja qual for a área da sua vida. Eu não te conheço profundamente, intimamente, como o Senhor te conhece. Então, Ele sabe qual a área que você precisa recomeçar, ou recalcular a rota. Então, nesta noite, você comece a ir orar no seu lugar, intercedendo em espírito e buscando a face do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te encontrar. Eu tenho certeza que Ele vai te falar qual é a área que você precisa recomeçar. O povo de Israel, eles ficaram 40 anos perambulando ou vagando por aquele deserto. Israel apropriou-se da sua herança e desfrutou das suas bênçãos, das terras que Deus havia preparado para eles. E Deus chamou Josué para ser um general, um líder do exército da nação de Israel. No entanto, o que estava em jogo naquela conquista era algo muito maior do que apenas uma invasão, do que apenas tomar posse de uma terra que havia sido prometido para aquele povo, mas eram questões muito mais profundas, diziam a respeito da fé, diziam a respeito do caráter daquele povo. Nós vimos: ser forte e corajoso. Não aparte o livro desta lei. Medite nesse livro de dia e de noite. E nós sabemos muito bem da história que aquele povo, ele deixou o Senhor por conta da incredulidade. É esse tipo de vida que o Senhor deseja em nosso tempo. Que a gente busque Ele em espírito e em verdade, como a irmã Érica bem disse. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Este é o tempo de nós, de fato, mergulharmos, de nós descermos aos pés do Senhor e clamar por Ele. O Senhor, Ele quer nos conduzir à terra prometida. O Senhor, Ele conduziu aquele povo à terra prometida e compartilhou com aquele povo os tesouros que estavam naquela terra. Nós não somos daqui, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. A nossa terra é momentânea aqui, mas a nossa terra eterna é o céu, irmãos. A nossa terra, a nossa moradia é os céus. Mas, infelizmente, nós reclamamos, nós murmuramos, nós duvidamos, muitas vezes até vivemos como indigentes derrotados, como pessoas que nós não temos pai, que nós não temos filiação. Nós temos sim um pai que está no céu, um pai que nos escolheu.
um Pai que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então nós não somos indigentes, nós temos uma paternidade. E o Senhor quer que nós entendamos isso. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, não precisem abrir, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Em amor. Tem uma frase que o nosso mestre, professor do nosso seminário que fazemos, que ele diz assim: Deus não nos chama para situações ideais. Deus não nos chama para situações ideais. O Senhor nos chama para situações reais. Reais. A realidade é isso que nós estamos hoje vivendo. Talvez com o aumento da pandemia, ou com essa gripe, ou fecha ou não fecha a igreja de novo, fecha e não fecha, ou acaba com o carnaval. Essa é a nossa realidade. Nós temos que conviver com isso. Conviver e não aceitar é totalmente diferente. A nossa parte é interceder, a nossa parte é levar para o Senhor todas essas petições, para que do trono dele, quando ele quiser, no momento que ele quiser, ele acaba com tudo. Ele vem a buscar a sua noiva. Nós temos que estar atentos. De Êxodo 3 até Deuteronômio 34, a Bíblia vai concentrar a sua atenção no ministério de Moisés. O servo escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para a sua nação. Mas o Senhor foi bem claro. Levou Moisés a um monte, mostrou a terra para ele e disse: Moisés, está vendo tudo aquilo? Estou, sim, Senhor, mas você não vai entrar nesta terra. Então Josué teve que recomeçar aquilo que Moisés tinha terminado. Diante dessa situação, nós podemos tirar algumas lições da história de Josué. Eu posso aqui nesta noite listar para vocês 5 delas. A primeira é Josué como escravo, Josué como soldado, Josué como servo, Josué como espia e Josué como sucessor de Moisés. Olha só o tanto de lição que nós podemos tirar de alguns versículos que nós acabamos de ler. E é isso que eu quero meditar com vocês nesta noite. A primeira lição que nós temos que aprender, que meditar, entender e mergulhar é sobre Josué escravo. Josué, filho de Num. Deus passou vários anos preparando Josué através da vida de Moisés, preparando para o seu chamado, para aquilo que ele iria exercer após a morte de Moisés, quando o Senhor o chamou. Ele nasceu na escravidão do Egito e recebeu um nome, o primeiro nome, Oséias. Para quem não sabe, o nome de Josué, antes de Josué, era Oséias. Mas Moisés trocou o nome dele por Josué. Oséias significa salvação, está escrito lá em Números 13, 8. E depois que Moisés mudou o seu nome para Josué, que significa Jeová é salvação. Isso também está em Números 13, capítulo 16. Josué, ele viu o Senhor abrir o mar vermelho, e em seguida fechar as águas e afogar o exército de Faraó, o exército egípcio, que estava no encalço dos hebreus. Isso também está em Êxodo capítulo 14 e o capítulo 15. Josué era um homem de fé, era um homem que temia, que conhecia o Senhor e que confiava nele, porque ele viu as coisas que o Senhor havia feito com Moisés, e ele tinha certeza absoluta que faria com ele também, porque o Senhor havia falado: da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Havia uma promessa sobre a vida de Josué, há uma promessa sobre a minha e a sua vida.
E nesta noite eu quero te desafiar a ser forte e corajoso e tomar posse daquilo que o Senhor prometeu para você. Não ande com a cabeça baixa, não ande como um derrotado, porque a palavra do Senhor nos garante, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor quer recomeçar, o Senhor quer dar aquilo que nós temos, a nossa fé, e muitas vezes perdemos por conta dos problemas, das preocupações, das ansiedades da vida. Mas querido, da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, da mesma forma que o Senhor foi com Josué, da mesma forma que o Senhor foi com José, da mesma forma que o Senhor foi com Davi, da mesma forma que Ele foi com tantos outros nomes da Bíblia, Ele vai ser comigo e com você. Nós lemos em Efésios 3, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes. Segunda lição que nós temos que tirar desta noite, da vida de Josué, é sobre quando ele foi soldado. O primeiro ato oficial de Josué como soldado, registrado nas Escrituras, foi quando ele derrotou os amalequitas. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 17, vocês podem ler depois em casa, acompanhar a história, a partir do verso 8 ao verso 16. Moisés era um profeta e legislador daquela época, mas Josué era um general com aptidões militares extraordinárias e um homem de grande coragem. O que falta para mim e para você nesta noite, neste ano, é coragem. Nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades que será proposta para nós. Nós vencemos uma, mas logo ali na frente tem outras para nós vencermos. Josué era um homem de coragem, que não tinha medo de confrontar o inimigo, porque ele sabia em quem ele cria. Ele confiava no Senhor. Havia uma promessa sobre a vida daquele homem. O conflito de Josué com Amaleque foi uma preparação às muitas batalhas que Josué enfrentaria para conduzir aquela nação à terra de Canaã, à terra prometida que manava leite e mel. A terceira lição que nós temos que tirar da vida de Josué é o Josué servo. Ele é apto ao serviço. Ser servo é ser escravo. E ser escravo é você lavar os pés do próximo. Em Êxodo 24:13, Josué é chamado de servo, ou seja, de servidor. O que indica que a essa altura Josué era um assistente líder do oficial de Israel. Acompanhou Moisés ao monte na ocasião em que o Moisés julgou o povo por ter confeccionado, a gente sabe a história, do bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte com Josué, e quando ele estava no cume do monte, ele pediu para que, quase chegando ao cume do monte, ele pediu para que Josué esperasse ele, e todos os outros ficaram lá embaixo, e ele ia ficar alguns dias, e ficou 40 dias, e quando ele desceu, ele viu toda aquela incredulidade, as pessoas adorando falsos deuses, porque acharam que Moisés não iriam descer mais. Nós temos que tomar cuidado, aquilo que tem tomado conta, tomado o nosso coração, tomado, melhor dizendo, o lugar do Senhor em nossos corações. Muitas vezes nós estamos adorando falsos ídolos e nós nem estamos sabendo. Porque Satanás, ele vem bem quietinho. Quando nós nos deparamos, percebemos, nós já caímos na cilada dele. Abram seus olhos. Adorar não é adorar uma imagem, adorar é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. O que tem tomado o lugar do Senhor? Esta noite é uma noite de recomeço. Você tem que dar o lugar que é devido ao Senhor Jesus Cristo. Não bastava Josué ser um bom guerreiro. Ele também era preciso conhecer o Deus de Israel e as leis que foram dadas para eles, para que eles pudessem obedecer.
Sabe qual foi o segredo de Josué em todas aquelas vitórias? Não foi a sua destreza com a espada. Não foi a sua aptidão como general do exército de Israel. Mas foi a sua submissão à palavra do Senhor. Nós seremos vitoriosos quando nós submetermos à palavra do Senhor. Pararmos de reclamar, de murmurar, de acharmos problema em tudo aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. Mas nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais. Nós temos que obedecer e se submeter à palavra do Senhor. Eu também gostaria que você abrisse, como nós lemos, voltasse lá um pouquinho, em Josué capítulo 1, verso 8, que diz assim. Na verdade, nós não lemos isso. Nós paramos no 7. No 8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo. Tudo não é parte, viu? Tudo é o todo. Quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, ele entendeu isto. Josué, ele agarrou com as suas duas mãos e colocou ao seu coração que ele tinha que se submeter à palavra do Senhor. Josué é um homem hábil, Josué era um homem inteligente, Josué era um homem separado, como eu e você. Mas se todas essas habilidades nós não submetermos ao Senhor, reconhecermos o senhorio dele, porque quem nos dá todas essas coisas é o Senhor. Se nós não reconhecermos isso nas nossas vidas, de nada vai servir. Nada vai servir. Vamos ficar como eles no deserto, perambulando, andando em volta daquilo que o Senhor prometeu e nós não vamos tomar posse. Eu queria que você avançasse em Josué capítulo 5. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ler o verso 13 ao 15, que diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E assim fez Josué. Alguém se recorda com quem Deus falou da mesma forma? Com Moisés, quando estava na sarça ardente. Olha só a mesma lição se repetindo com Josué. E ele entendeu e compreendeu. A quarta lição que nós podemos tirar nesta noite e aprender é: Josué, o espia. Quando Josué chegou a Cades Barneia, na cidade ao extremo de Judá, na fronteira da terra prometida, ou seja, da fronteira da terra de Canaã, Deus ordenou que eles escolhessem 12 espias, 12 homens, dentre eles Josué, para espiar a terra de Canaã. Isso está escrito em Números capítulo 13. E a gente bem conhece a história. Eles ficaram lá por 40 dias e eles voltaram e relataram tudo para Moisés. Tudo o que de fato eles viram naquela terra. De fato era uma terra boa, que manava leite e mel. Isso foi o que eles relataram. Mas os outros 10 espias que estavam com eles, eles relataram outras coisas. E eu queria que você abrisse lá em Números capítulo 13, verso 27. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Eu estou a partir do 25, me perdoe. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz.
Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os grandes de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, esse eia aí não é cala a boca, é silêncio. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos nela ou contra ela. Notem que 12 pessoas foram, entre essas 12, Josué e Calebe, todos viram as mesmas coisas, mas apenas 2 enxergaram oportunidades, enxergaram um recomeço, enxergaram a promessa daquilo que o Senhor havia prometido para eles. Enquanto os outros viram só os problemas, e de fato tem gigantes. De fato tem tudo isso, mais outras coisas. Quando o Senhor propor para nós passarmos por alguma adversidade, não veja a adversidade. Veja o Senhor da adversidade. É Ele que vai passar por essa adversidade com você segurando nas suas mãos. Então deixa Ele te conduzir, deixa Ele segurar nas suas mãos, deixa Ele descortinar as vendas dos teus olhos, para que você enxergue, não aquilo que estamos vendo com o nosso olho físico, mas além daquilo, com os nossos olhos da fé. E Josué não permitiu que os problemas e dificuldades tirassem a fé daquele povo. Mas, como todavia, entretanto, tiveram os 10 espias que voltaram e relataram para todo aquele povo as dificuldades. E aquele povo, você vai acreditar nas 2 pessoas ou você vai acreditar na maioria? A gente sempre acredita na maioria, não na minoria. E aquelas pessoas acreditavam nas 10 pessoas que falaram que de fato aquela terra era dificuldade. Mas enquanto Josué olharam para as dificuldades através daquilo que Deus havia falado, eles possuíam a terra de Canaã. O Deus de fato deles era grande o suficiente para as batalhas que Israel enfrentara adiante. Josué, ele permaneceu fiel ao lado de Moisés e fez o seu trabalho de acordo com aquilo que Deus havia ordenado, dito a ele para fazer, sabendo que um dia ele e Calebe receberiam a herança prometida, a promessa do Senhor. Nós precisamos saber não apenas quando conquistar as vitórias, mas também nós temos que aprender com as nossas derrotas. Quando somos vitoriosos é muito mais fácil, mas quando somos derrotados, irmãos, é só a graça do Senhor. Quem passa por enfermidade sabe muito bem do que eu estou falando. Quem passa por um luto sabe muito bem do que eu estou falando. Quando é só vitória, irmãos, nada nos atinge, mas quando vem o problema, quando vem a adversidade, nós temos que recorrer àquele que vai nos socorrer, que é o Senhor. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos dar o escape, só Ele pode nos sustentar, só Ele vai nos alegrar, porque a alegria dEle é a nossa força. Diariamente, durante 40 anos, eles iam vendo a geração mais velha morrer. Como eu disse, Moisés, ele viu, mas não entrou. Não somente Moisés, mas toda aquela geração incrédula, que ouviu, viveu, presenciou, recebeu. Mas cada dia, Josué e Calebe, eles estavam certos daquilo que Deus havia fazer na vida deles.
E a quinta lição para nós caminharmos para o fim é Josué, o sucessor. Ao longo daquela jornada pelo deserto, Deus estava preparando Josué para o seu ministério como sucessor de Moisés. Quando Israel derrotou Og, o rei de Bazã, Moisés usou a vitória para encorajar Josué a não temer os seus inimigos. Essas passagens estão lá em Deuteronômio 3, 21 e 28, e Números capítulo 21, 33 a 35. Se você não anotar, depois você pega a ministração, anote tudo direitinho, debulhe na Bíblia, medite nessas passagens que vocês vão entender o que eu estou dizendo. O segredo do sucesso de Josué foi a fé na palavra, foi submeter a palavra do Senhor. O tempo que Israel passou no deserto retrata os cristãos que vivem em incredulidade, que estão em desobediência ao Senhor. Por isso que eu dei este nome da pregação, o tema desta noite, como recomeço. Nós temos que recomeçar a entender, a obedecer, a submeter a palavra do Senhor. Tenho certeza que muitos de vocês planejaram já o ano de 2022, de fato é válido você fazer isso, mas se submeta ao Senhor. Senhor, eu fiz mesmo o planejamento, mas eu quero a resposta do Senhor em todo e qualquer passo, em toda e qualquer circunstância da minha vida. Conduza a minha vida, conduza. A nossa desobediência, a nossa incredulidade, muitas vezes faz nós perdermos a visão das nossas promessas. Nós nos perdemos no meio do caminho. Nós estamos com todo o gás, mas quando chega fevereiro, março, parece que nós estamos capengando de tão cansado que estamos. Parece que nós estamos carregando um saco de batata de 50 quilos nas costas. Vai chegando no final do ano, parece que não chega o final do ano nunca. Talvez é porque nós estamos caminhando errado. Comece o ano, recomece este ano, buscando a face do Senhor, entendendo e compreendendo aquilo que Ele tem para nós neste ano. Por isso eu quero repetir, enfatizar aquilo que nós lemos em Josué capítulo 3, 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nós. Como eu disse, esse amanhã pode ser considerado como futuro. Mas para o Senhor não há limites, pode ser agora, pode ser já. Nós temos que apenas confiar. Eu queria chamar o Marcelo, por gentileza, Marcelo. Queria convidar a igreja a ficar em pé. O povo ele tinha sido liberto do Egito, mas o Egito ainda se encontrava no coração daquele povo, irmãos. Nós estamos no ano de 2022, mas sabe o que nós estamos pensando? O que nós perdemos no ano de 2021? O povo do Egito saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. É hora de você virar a página da sua vida. É hora de você virar a página da sua área emocional. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas você não está sozinho. O povo, ao invés de passarem pela vida marchando como conquistadores, eles percorreram caminhos tortuosos, vagando de um lado para o outro, deixando de desfrutar aquilo que o Senhor havia prometido. E é assim muitas vezes que nós estamos andando, vagando de um lado para o outro e deixando de desfrutar aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Que a alegria verdadeira, a alegria plena, nós só vamos encontrar no Senhor. A alegria que muitas vezes passamos, porque nós temos isso ou conquistamos aquilo, esta alegria momentânea, ela é passageira, mas a alegria que o Senhor está nos propondo é eterna. Nada vai nos roubar, nada pode tirar esta alegria que o Senhor está propondo para mim e para você, porque ela é eterna. Não tem fim, não acaba.
não acaba. Canaã, ela representa a vida cristã como ela deve ser. Sabe como, os irmãos? Conflito e vitória, fé e obediência, riquezas espirituais e descanso. É uma vida de fé, confiando no autor e o consumador da minha e da sua fé. E esse autor e o consumador da minha e da sua fé, sabe para onde ele quer nos conduzir? Para Nova Canaã, para Nova Jerusalém. É para lá que ele quer nos levar, é para lá que ele anseia levar a sua igreja, é para lá que eu e você vamos morar. Mas para isso nós temos que deixar de lado toda a nossa tristeza, todo aquilo que nos atrapalha de nos achegar até lá. Recomece a sua vida espiritual, como a irmã Érica cantou, deixa queimar. Nós temos que queimar de amor pelo Senhor. Nós temos que adorar ao Senhor do fundo do nosso coração, como se Ele viesse buscar a sua igreja agora, neste momento, ou amanhã, ou depois, não importa. Mas nós temos que esperar o Senhor, como se Ele fosse voltar hoje. Encha o seu coração, encha a sua botija de azeite, como aquelas 5 virgens encheram, porque estavam esperando algo. Nós temos que ansiar por algo nesta noite. Nós temos que ansiar por algo diferente neste ano. E não é só porque nós estamos no começo do ano, mas é ao longo do ano. Porque parece que o nosso combustível ao longo do ano vai acabando. Vai acabando, mas o nosso combustível nunca acaba, porque o nosso combustível é a palavra do Senhor. É nela que nós temos que nos refugiar, é nela que nós temos que buscar, é nela que nós temos que deleitar, é nela que nós temos que meditar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode cumprir as promessas que Ele tem para mim e para você. Só Ele pode nos dar, só Ele pode dar este combustível para nós começarmos esta caminhada cristã do início do ano até o dia 31 de dezembro de 2022. Eu queria que você aí no seu lugar fechasse os teus olhos. Em Josué capítulo 18:3 diz assim a palavra do Senhor: até quando serei remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor vos deu? Sabe qual é o significado dessa palavra? Remissos é uma pessoa que está desalentada, é uma pessoa que está disperso. Então não esteja disperso aquilo que o Senhor prometeu. Abra os seus olhos espirituais aí onde você está e vislumbre aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Você aí na sua casa, faça a mesma coisa. Comece a pensar nas promessas do Senhor na sua vida. Comece a deslumbrar aquilo que o Senhor prometeu. Pai, nesta noite nós clamamos por restauração, Pai. Restauração na nossa fé, restauração na nossa intimidade para com o Senhor, restauração, Pai, na nossa leitura para com a sua palavra, Pai. Que ao longo deste ano, Pai, nós possamos meditar no livro da lei, dia e de noite, que ela não venha se apartar de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha nos surpreender, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, nos levar ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, toma nas Tuas mãos o nosso coração que é enganoso, Pai. Venha transformar, venha purificar, venha nos lavar, venha, Senhor, nos santificar, Pai. Que só o Senhor pode fazer através da Sua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti,
nós clamamos ao Deus de Israel, nós clamamos ao Santo do Santo, ao Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós clamamos ao Emanuel, nós clamamos a Ti, Senhor, ao Jeová Nissi, que é o Deus da nossa bandeira. Nós clamamos a Ti, Senhor. Venha com Teu fogo, venha e queima, Senhor, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Venha levantar uma igreja forte, venha levantar um exército, Senhor, que guerreie, Pai, em nome de Jesus, que conquiste, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, andar, como diz a Sua palavra, em novidades de vida. Não é novidades daquilo que nós temos, mas novidades de vida, a vida eterna, a vida que o Senhor nos proporciona. Não é a alegria momentânea, Senhor, desta terra, mas é a alegria eterna, Pai. Pai, em nome de Jesus, como está escrito lá em Eclesiastes, Pai, o Senhor plantou, o Senhor colocou a eternidade no nosso coração, que nós possamos estar com esse pensamento, Pai, com esta palavra viva em nossos corações. Toma nas Tuas mãos aqui, Pai, cada família representada nesta noite, cada família que está nos assistindo, cada família que ainda vai nos assistir, Pai, que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa nos libertar, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, de tudo aquilo que nos impede de Te adorar. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, nos leva a ser a um patamar diferente, ó Pai, de todos aqueles que nós estivemos. Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor e declaramos, ó Pai, escreve uma nova história nas nossas vidas. Escreve uma nova história nesta nação. Escreve uma nova história, Senhor, na igreja, na história da igreja, Pai. Não é apenas a Igreja Batista Manaim, mas a igreja institucional. Escreve uma nova história, Pai, nos líderes que conduzem a igreja do Senhor, Pai. Que eles possam temer, que eles possam tremer na presença do Senhor. Levar ao povo, Senhor, a terra de Canaã, Pai. Levar ao Senhor a nova Jerusalém, que está prometida ao Senhor, Pai. Que nós possamos nos separar, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós, Pai. E eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Eu creio na Sua palavra, Pai. Eu creio nas promessas do Senhor. Que nós possamos ser surpreendidos pela Sua graça. Que nós possamos ser constrangidos pelo Seu amor, Pai. É o que eu Te peço nesta noite. Já Te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, e que as eternas, a comunhão do Espírito Santo, que as eternas comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com você, você em casa que nos assiste, até que o Senhor nos volte para nos buscar. Deus os abençoe, vão na paz. Deus te abençoe, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Tenha uma excelente noite, em nome de Jesus. Aleluia.